Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço. Agora a gente vai fazer uma live muito especial porque está falando de resultado e resultado rápido. A gente precisava que vocês alcançassem resultados rápidos pelo simples motivo de que às vezes não dá para esperar, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de fazer um plano de negócio, fazer uma proposta de negócio que demande mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque a gente tem como tempo regular de resultado, de devolução dos custos gastos de investimento, de faturamento lucrativo, onde a gente começa a dividir os valores de lucro de uma empresa, um tempo pequeno normalmente para uma empresa física é de 5 anos. E a gente não tem isso depois de formado, né? A maioria da classe da advocacia não pode esperar todo esse tempo, não pode esperar 1 ou 2 anos para devolver os custos iniciais. Nem todo mundo tem a oportunidade e o saber para conseguir alcançar financiamento, para conseguir alcançar parceiros que dividam custos de forma adequada. E aí, se tu errar no teu negócio, pode acabar te prejudicando, né? Então, basicamente, olha, já a Diana Nideu, né, nós advogados, muito bem-vinda. Então, basicamente é isso, pessoal. Vocês precisam de um resultado rápido, um resultado cíclico e um resultado contínuo. O que acontece? Os resultados de médio e longo prazo, vocês não vão abandonar eles posteriormente, mas primeiro vocês precisam continuar um ciclo que seja sustentável e renovável. Então, é por isso que a gente está fazendo essa maratona, escolheu esse ciclo para vocês, um ciclo menor, né? Um ciclo em que vocês podem passar a agregar resultado desde logo. E é disso que a gente vai falar agora. Como é que eu vou agregar resultado para minha advocacia, conseguir ter a resposta e o feedback. Lembra que a gente falou na primeira live, não foi aleatório. A primeira live de toda essa maratona foi falando de gestão, de investimento de tempo e retorno e faturamento por investimento de tempo. Então a gente está procurando vocês para atingirem esse retorno logo, porque é necessário para que vocês sustentem outros saltos que vocês quiserem dar. Então, eu quero dar um novo salto, eu quero ir disputar honorários maiores, a gente já falou aqui nas lives como é que isso funciona, né? Se a gente vai buscar resultados maiores, a gente tem provavelmente a extensão do tempo e do período de investimento em valor e em tempo mesmo. Então, o que acontece? Para que a gente acelere o processo de vocês de resultado, a gente não pode abandonar os trunfos principais que a gente tem. E um dos trunfos principais para a gente conseguir um resultado rápido é a audiência de acordo. A audiência de acordo trabalhista, em média, ela é marcada ali entre 1 e 3 meses quando tu protocola uma ação. É basicamente essa a média. 3 meses assim, é até atípico, mas a gente tem essa média de 1, 2, 3 meses. Vai depender se vai marcar ali na área, né, de acordos. Eu esqueci agora o nome correto, específico, me fugiu, deu esse branco. Ou pode ser marcado na própria vara. Normalmente a gente tem, o que vai depender ali é da organização do juízo, se ele está com a pauta em dia. Então a gente tem um período muito curto, muito rápido, em que o processo pode ser encerrado, porque a partir dali tu já pode finalizar um acordo. A gente mostrou nas outras lives aqui diversos acordos que a gente faz costumeiramente e que estão dentro do patamar que a gente está propondo a vocês. Mas o que é importante para que eu consiga acordos nesse patamar e de forma rápida? Eu vou contar com a sorte? Claro que não. O que acontece? Quando uma demanda está solidificada, eu vou explicar esses requisitos aqui para vocês, eu percebi isso porque o que acontece? Às vezes a gente falou lá do marketing, na outra live perguntaram, a gente inicia por marketing ou gestão? Por que gestão? Porque se tu fizer um marketing iniciar com várias demandas e não tiver o resultado pretendido, não conseguir, por exemplo, alcançar nenhum resultado em acordo, alguma coisa pode estar errado além da avaliação daquela demanda. Então, o que acontece? Essa avaliação de demanda é super importante para que vocês possam conquistar o acordo
nesse momento do trajeto, ou seja, interromper os processos e finalizar eles o quanto antes. Algumas características do atendimento empregado, inclusive, apontam para isso. Elas são favoráveis ao acordo, às vezes nem em caráter benéfico, mas eu vou dar uma estratégia para vocês não se prejudicarem aqui em relação a acordos infrutíferos, tá? A gente tem umas características que a gente tem que observar, não só no processo, mas também do nosso cliente, o cliente que a gente está representando. Algumas características podem fazer com que a audiência de acordo ele fique prejudicado se vocês não usarem essa estratégia que a gente vai entregar para vocês. Mas vamos lá, o que é importante na audiência de acordo para que vocês tenham um resultado rápido, né, e de forma ética? Porque vocês sabem que tem muita gente aí que trabalha com mais ação de massa, né? Não vou me aprofundar nessas críticas, mas que estão fugindo da matéria jurídica e da devolução do que é justo para aquela pessoa que a gente está tentando reparar, né, ou qualquer irregularidade que tenha atingido ali a dignidade dela e o que ela deveria receber pela prestação de serviço que ela fez. Então não é isso que eu quero para vocês. Por isso que a gente tem que solidificar a demanda de vocês para que vocês não atuem dessa forma. E não precisa, pessoal. Não precisa. Por que não precisa? Se a gente for analisar aqui a nossa planilha de acordo, em maioria, vamos dizer, entre 60% e 70%. Né? Eu nem tinha esse dado em nenhuma das lives que a gente fala sobre audiência de acordo. Se você, das lives não, uma das aulas que estão lá no YouTube, a gente já fala de audiência de acordo. E o que acontece? Essa audiência de acordo, ela segue alguns requisitos para ela ser solidificada. E nós temos 3 requisitos básicos aí para vocês sustentarem a ação de vocês e solidificar uma proposta de acordo no momento da audiência ali, naquela primeira audiência que vem em 3 meses, um prazo super curto. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é o relato, é o fato, é a extração ali dos fatos do que aconteceu. Isso vocês dominam muito bem, tá? Os segundos 2 pontos, então a gente tem a RT bem estruturada, com os fatos bem definidos e os pedidos bem definidos. Esse ponto é muito importante. Então, tu estruturou os fatos, estruturou a tua reclamação, estruturou a tua ação bem consolidada. Tá vendo que ela tem solidez? Aí o que acontece? Solidez, se ela tem solidez, o que falta para que eu consiga um acordo e uma proposta boa sobre uma ação que a gente sabe que lá na frente o juiz vai entregar aquilo que eu pedi? O que falta é a prova daqueles pedidos que eu estou pretendendo. Então, eu preciso avaliar quais daqueles pedidos são realmente sólidos ou frágeis diante das provas que eu tenho. Sabendo que se eu não tenho algumas provas e algumas provas eu só posso produzir depois, eu só posso produzir na audiência, então as provas orais eu só vou produzir na audiência, eu não tenho prova sobre determinado pedido, aquele pedido não entra no patamar de solidez que a gente vai usar como parâmetro para poder ter uma audiência de acordo frutífera e ter o retorno financeiro rápido, tá? E aí, calma, mas a gente não vai abandonar esse pedido de qualquer forma. Não é assim que funciona. Então, o que tu vai fazer? Primeiro, construir uma boa RT, tá bom? Depois, aí você tem que analisar as provas daqueles pedidos que estão incluídos ali. O terceiro ponto é em relação à liquidação, que é um outro instrumento que vocês precisam dominar, porque ele permite que vocês avaliem a ação de forma adequada, e não só avaliar a ação de forma adequada, como permite também que naquela hora ali da audiência, quando tu propõe alguma coisa, tu tenha o feedback positivo da outra parte, não em valor, tu não vai chegar lá com o valor, tu vai falar, olha, meu acordo é dentro do parâmetro dessas verbas. Se o valor estiver correto e aquelas verbas tiverem a solidez que a gente está propondo, você vai conseguir a resposta positiva da outra parte. Por quê? Porque ela está enxergando que há uma solidez naquele pedido e os valores foram liquidados de forma adequada. Então é importante demais o cálculo estar certo. Porque se o cálculo estiver errado, tu pode fazer a proposta em relação aos pedidos sólidos, mas a parte contrária pode questionar o arbitramento que tu deu para aqueles pedidos e pedir a redução do valor, não porque ela não respeitou, não respondeu ao que tu estava propondo, não porque ela desacredita na demanda, não porque ela desacredita daquele resultado, mas simplesmente porque tu mensuraste ele errado. E isso é um prejuízo. Por isso é importante vocês dominarem esse requisito. Esses 3 requisitos não podem ser abandonados se tu quiser fazer uma audiência de acordo frutífera. Mas tu pode analisar isso, principalmente pelo patamar de vocês, pelo percentual de vocês de acordos realizados. Então, o que esse percentual que eu entreguei para vocês, por exemplo, da nossa média, diz a vocês? O que vocês têm que analisar a partir dali? É isso que eu falei sobre o profissionalismo da advocacia de vocês. O que acontece? Quando eu tenho como repertório 60% de acordo, 50%, 60%, 70% de acordo, o que eu estou dizendo, né? O que esse número me diz
profissionalmente, o que ele diz para o meu escritório, o que ele está me respondendo. Ele está respondendo que de 10 demandas, 6 demandas, eu vou conseguir encerrar na fase de acordo. E como eu te disse, a gente não está tratando aqui de demanda de massa, de pega qualquer coisa e coloca lá, porque a gente já falou sobre os riscos de pegar processo infrutífero. E parece uma maldição, porque toda vez que tu foge do teu parâmetro, é muito engraçado isso, cara. Toda vez que tu foges do teu parâmetro para pegar um processo que tu fala assim, ele não está dentro do meu parâmetro adequado, mas tem umas matérias de risco aqui que eu vou colocar para ver se a gente majora esse resultado, mas tu tá sabendo que tu tá te arriscando, tu tá sabendo que não está ali a solidez dos pedidos pretendidos para alcançar a média de retorno, que a gente já falou sobre isso nas outras aulas, tu tá sabendo de tudo isso e parece que aquele processo, por ele ter essa característica, por tu ter desrespeitado o teu processo, por tu ter desrespeitado a organização, as tuas metas, o teu ticket mínimo, ele parece que não acaba. Não faz acordo, continua e aparentemente não acaba. Parece uma maldição mesmo. Então, assim, não é essa advocacia que a gente quer para vocês. Não é essa advocacia de sorte, essa advocacia em que as coisas estão desparametrizadas, né? Não tem um parâmetro ali. Então, é muito importante que vocês consigam solidificar esses 3 pontos que eu falei para vocês. Outro ponto muito interessante que é assim, visual, você tem que entender. A gente sempre tem que entender o contexto para não fugir daquilo e das questões que vão aparecer para vocês na sala de audiência. Quando vocês entrarem em uma audiência de acordo trabalhista, o que vai acontecer? A gente tem 3 personagens ali. Tudo bom, Jéssica? A gente tem 3 personagens ali na audiência de acordo trabalhista. A gente tem o servidor, tá? Representando ali, vamos somar o servidor e o juiz, porque normalmente quando a gente está naquele campo de acordo, o juiz fica lá só aguardando, fica o servidor instruindo lá a audiência, tá bom? A outra parte, a parte adversa, que vem representada com o advogado, tá? E vocês. Então nós temos esses 3 pontos. Só que o que acontece? Essas 3 pessoas têm intenções diferentes. Elas têm intenções diferentes. A gente tem uma aula só sobre acordo aqui já no YouTube, senão vai subir, porque eu já gravei essa aula, eu lembro perfeitamente. Mas a grande questão é que a gente já está lá assim. A gente tem 3 pontos de intenção diferentes. Quer que o processo se encerre. Quem quer que o processo se encerre? O juízo. O juiz não quer que o processo continue. Por que ele não quer que o processo continue? Porque ele vai ter mais trabalho. A gente vai colocar mais coisa para o judiciário, mais audiência de instrução para fazer, possivelmente mais recurso, vai ter mais gasto com a justiça. Ele não quer que o processo continue, ele quer que se encerre. Ele quer alcançar ali um acordo. Então esse servidor está representando essa intenção. A parte contrária, em resumo, o objetivo dela é fazer com que o cliente dela pague o mínimo possível. E em contrapartida, o teu ponto é que entregue o máximo possível daquilo que tu construiu ao teu cliente. O máximo de reparação possível. Percebeu as 3 intenções? Só que o que acontece? As intenções do juízo e da parte contrária, às vezes, em alguns pontos se coincidem. Por quê? Porque a parte contrária também quer que o processo se encerre. Ela não quer que aquele processo continue. Se ela pudesse, ele acabava ali na hora, né? A gente que quer continuar com o processo para entregar o máximo de retorno para o nosso cliente, o máximo daquilo que ele realmente merece. Mas a gente tem noção do desgaste, que é um processo judicial, a gente tem noção que a continuidade não é uma coisa tranquila, que exige uma gestão emocional, uma dedicação administrativa, uma dedicação de prazo, uma dedicação de momentos que a gente vai ter que participar, o risco de provas orais que a gente vai construir ali na frente. Então, tudo isso a gente sabe que existe esse risco. Então, sabendo disso, a gente também tem a intenção ali de encerrar, né, com uma resposta positiva. Se a gente tiver uma satisfação, que realmente devolva ao nosso cliente algo que o satisfaça. E não só isso, que esteja parametrizado com as provas e com os fatos que a gente incluiu naquele processo. E por que esse ponto é muito relevante quando eu falo de pedidos e provas? Porque acontece muito, lembra da intenção aqui do juiz e do servidor. Acontece muito de tu entrar na sala de audiência e o servidor vai acontecer isso com vocês, tá, pessoal? Mas aí é a segurança. Pode ficar tranquilo, se tu seguir os parâmetros, vai lá e faz porque ele vai funcionar. Então, o que acontece? Se tu chega na sala e fala assim, olha, eu vou dividir o valor dessa ação pela metade, pode ser esse acordo? Claro que não pode. Por que não pode? Porque, às vezes, 100% da tua demanda são verbas incontrovérsias. E a gente vai falar sobre isso já. O que é verba incontrovérsia? Não tem discussão. Ele merecia aquilo, devia pagar aquilo e não pagou.
é o salário dele. Ele trabalhou, não pagaram o salário dele. Eu não posso simplesmente cortar ele na metade para buscar um acordo, porque aquilo ele merece integralmente. Não tem discussão sobre isso. E às vezes as pessoas se colocam ali, se debruçam apenas sobre o valor e querem discutir como se estivesse numa mesa de pôquer. E não é assim, porque a gente está falando de justiça. E aí entra outro vício, que não é apenas o vício, é uma herança. É uma herança maldita que da advocacia artesanal e da abundância também que a advocacia representa por muitas vezes. Por quê? Porque às vezes, mesmo tu trabalhando sem métrica, mesmo tu trabalhando sem profissionalismo, sem aquela organização, sem entender aquilo que tu está fazendo, a advocacia por muito tempo teve muito resultado, mesmo sem esses parâmetros. E o que acontece em relação a isso? Qual o problema em relação a isso? Acontece que muitos advogados que há um tempo obtiveram resultado, mesmo sem essas métricas, mesmo sem a organização, mesmo sem entender cada ato, intenção e fazer um plano em relação a isso, tiveram um resultado positivo. E essa pessoa, quando está instruindo outros juristas, vai usar da cabeça dela aquilo que ela acha que deu resultado. E às vezes o que ela acha que deu resultado foi a postura dela, foi a gravata, foi a oratória, foi a forma como ela se colocou, foi a imposição, foi... Gente, e isso é um ponto muito importante. A advocacia, ela é diferente. Isso é uma bagunça. Por que é uma bagunça? Porque quando a gente fala, por exemplo, de oratória, eu vou dar um exemplo aqui da advocacia trabalhista. As pessoas acham que o estereótipo do advogado ele precisa ter uma oratória muito boa. Ele tem que ser extrovertido para poder captar cliente. Ele tem que ser comunicativo, ele tem que ter uma oratória muito boa. Isto não é verdade. Esse estereótipo, ele se encaixa, sim, ele vai ser fundamental para algumas áreas. Vocês conseguem imaginar alguém que vai realizar júri, né, na área criminal? Eu estava discutindo ontem isso com meu sócio. Vai fazer um júri e não tem uma oratória boa? Não se adequa, né? Mas tu vai falar de uma audiência trabalhista, tu vai fazer perguntas específicas. Tu escreve e lê a pergunta. Não é essa fantasia que as pessoas têm de que eu vou chegar lá e ficar falando de uma maneira eloquente que vai fazer as coisas irem para frente e darem certo. Não é isso. Porque tu só vai fazer pergunta e contraditar. Só vai produzir uma prova oral que é direto e reto. É aquele ponto que eu quero saber e acabou. Outra área, por exemplo, o Salomão, ele advogava onde? Consumidor. Não tem nem testemunha. A prova testemunhal não é tão utilizada na área de consumerista. É mais prova documental. É recibo, são diversas questões ali que tu tem para utilizar, né? Troca de e-mail, momento da compra, tu tem print de tudo que é jeito, conversa de WhatsApp, mas não é uma testemunha. Então essa oratória é fundamental se tu estiver nessa área? Não. Então vocês têm que saber analisar diante da perspectiva de onde tu te colocou para trabalhar. A advocacia é diversa, é diferenciada. E esse é o ponto. Tu não pode querer que o estereótipo de advogado seja aquilo que tu vai buscar e se encaixe em tudo. Só que esse estereótipo de advogado, às vezes, é levado para uma sala de audiência de acordo, e vocês aprenderam isso dessa forma porque vocês tiveram a instrução de alguém que teve resultado na advocacia e que fazia esse tipo de coisa durante a audiência, e essa pessoa, ela acredita fielmente que foi essa postura, essa eloquência, essa fala, esse jeito de falar que fez ela obter sucesso, e não foi. Foram outros requisitos que ela não está vendo. Porque na advocacia do trabalho não precisa disso. Tu precisa cumprir os requisitos, tu precisa ter noção dessas pessoas aí que tu está enxergando, né? Tanto é verdade, como eu dei o exemplo para vocês em outra aula, quando eu estava falando de sociedade. Eu falo isso, tem uma aula sobre... Eu não lembro agora qual é a aula que está lá no YouTube que fala sobre isso, mas vocês vão encontrar essa história lá, quando for se aprofundar no estudo. E também já falei isso em algumas lives. Quando eu fiz a parceria com outro escritório, eram os meus advogados que iam lá cumprir o ato de audiência. E isso eu revezava no escritório. Por que eu revezava? Eu queria que todos construíssem competência em cada momento da sua atividade. Eles tinham que entender tudo que a gente estava fazendo, porque eu queria dar autonomia para eles. Quando ele ia para a audiência, o meu parceiro lá do outro escritório, que tinha esses comportamentos, né, ele advogava de forma clínica, em clínico geral. Então, como advoga, essa que é a dificuldade. Se eu advogo como clínico geral, eu tenho dificuldade de diferenciar as estratégias, os planos, se eu não tenho uma organização muito boa. Aí eu começo a criar esse estereótipo de que tudo
né, tudo que eu tenho em uma área eu posso aplicar e aproveitar em outra, e não é verdade. E aí ele chegava, ia na audiência, ele ia em todas, acompanhando os advogados que a gente estava lá, porque, não sei, a gente falou sobre sociedade hoje de manhã, né? Enquanto eu estou fazendo uma coisa aqui, não é meu sócio está fazendo a mesma coisa. Então, se ele tinha a oportunidade, mas ele queria ir lá, né? Porque, enfim, o cliente, ele que tinha, era a carta de cliente deles, as nossas advogadas iam instruir a audiência. E o que acontecia nesse momento? Ele me ligava porque ele falava, olha, eu quero que vá a tal advogada, eu quero que tu vá. Eu falei, não, a gente fez uma parceria, mas tu não pode influenciar na minha organização. E eu estou enviando ela com a segurança de que ela vai saber cumprir os atos, porque a gente já conversou sobre quais os atos ela vai praticar na audiência. Ah, mas a advogada tal tem mais eloquência. Ah, mas tu tem mais saber. Mas não interessa. A gente vai lá para cumprir um ato específico e fixo e a gente já fez todos esses parâmetros. Não adianta, porque se a parte contrária não me entregar aqueles pedidos sólidos que eu construí e coloquei ali na demanda, eu não vou fechar o acordo, eu vou continuar porque eu sei que vai estar em sentença. E em sentença, além de ele prosseguir e estar em sentença, eu vou ter outras parcelas, outros pedidos que eu vou poder construir e majorar minha demanda. Além de multas que podem estar incluídas, como 467, 467 que a gente abre mão ali na hora do acordo. E que é devolvido se o acordo estiver inadimplemento. Né? Vocês sabiam que, por exemplo, a gente vai na audiência de trabalhista e tem lá uma multa de 50% por inadimplemento. Por que essa multa é 50%? É o 467, né? Que a gente está devolvendo aí aquele valor que a gente em controvérsia. Então, olha, vamos devolver o 467, que a gente considerou esse valor em controvérsia. Porém, tem algumas varas que a gente tem o 30% de valor mensurado para inadimplemento. Por que é 30%? O que eu falei para vocês sobre as intenções e sobre as pessoas que estão participando ali da audiência de acordo? Qual a intenção do juízo e dos servidores? Encerrar o processo. Então, isso é uma forma de motivar a parte adversa, a reclamada, a fechar um acordo. Porque ele está dizendo, mesmo que tu inadimplir, não pagaste, a tua multa é menor do que o 467 que seria incluído ali na sentença. Então, é uma forma de motivar a parte a fechar um acordo e encerrar o processo. Olha a intenção dele. Só que tu não pode deixar essa intenção de encerrar o processo fugir dos parâmetros que tu deu. E eu disse aqui para vocês, vai acontecer. Se vocês construírem a demanda sólida, se vocês souberem metrificar os riscos de cada pedido, diante das provas que vocês têm, o que vai acontecer? E souber liquidar a demanda de forma adequada, vocês vão chegar lá. Só que para isso também é necessário que vocês saibam avaliar financeiramente a ação para ver se ela é viável para colocar dentro do teu repertório, dentro da tua carta de cliente. É por isso que a aula de cálculo trabalhista é muito importante. Ela não é à toa, não é um negócio assim, vamos se engajar em cálculo. E outra coisa, pessoal, isso aqui vai valer para todo mundo, para todas as áreas. Esse negócio de que direito não combina com cálculo, isso é coisa da faculdade. Isto é coisa da faculdade. É coisa de gente infantil. Porque todas as áreas, não é só a do trabalho, tá? Todas as áreas, elas vão terminar em uma condenação, exceto as obrigações de fazer, que às vezes a gente converte em dinheiro. Não fez? Quanto que tem que pagar, então? Não cumpriu a obrigação de fazer. Quanto que tem que pagar para eu poder mandar alguém fazer e depois ir atrás, né, de reparar, né, essa pessoa? Fazer ali a ação redibitória, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cumprir isso? Todas as áreas vão se converter em dinheiro. Então, tu precisa saber avaliar desde o início. A prática é isso. E por que a gente não falou isso na faculdade? Porque o jogo é outro. Mas quando tu sai, tu tem que entender que a área que tu entrar, tu vai ter que ter noção das liquidações e dos resultados monetários que tu vai cobrar, que tu vai construir, porque senão não vai dar certo. Então, é obrigatório esse movimento para te aprofundar sobre cálculos em qualquer demanda possível. Em todas as demandas que tu for atuar. Mas na área trabalhista muito mais. E nesse momento do acordo, a gente consegue enxergar a relevância dessa liquidação. Estão entendendo? Então, basicamente, isso daí é uma coisa que vocês têm que dominar, porque senão vocês não vão conseguir solidificar ali o momento da audiência de acordo, porque pegaram uma ação infrutífera. Falar sobre causa-ganha, que, então, esse ponto é importante. Qual é a dificuldade de uma causa-ganha? Qual é a dificuldade de eu ter um retorno rápido? De uma causa que eu sei que vai entregar um acordo frutífero ou uma ação frutífera. Eu vou falar sobre esses dois pontos. A causa-ganha é uma coisa que sempre o teu cliente vai te perguntar. Por que não se pode entregar? Qual é a resposta que eu te dou em relação? Por que eu não posso dizer que a causa é ganha? Porque a gente ainda tem a outra parte, né? Ela vai se manifestar e vai trazer informações que a gente não tem. Se a gente tivesse informações de duas partes, provavelmente a maioria das causas seriam causa ganha, a gente conseguiria definir. Mas a gente não tem as informações das duas partes.
Então a gente só tem a informação que o nosso cliente está dando, que a gente confia nele, e as provas que ele está entregando. Mas se eu chegar no momento da audiência e a parte contrária me trouxer um fato novo que eu desconhecia, um documento novo que eu desconhecia, os meus pedidos vão ser influenciados em relação a isso. E saber metrificar aqueles pedidos é importante justamente para saber o quanto de impacto eu sofri com esse fato novo, com essa prova nova que foi acrescentada no processo. Porque ali na audiência a gente vai discutir algumas coisas. Agora, algumas discussões eu não quero que vocês caiam também nisso, tá? Exemplo, vocês estão advogando para o empregado ali, aí vai chegar, não tem dinheiro para pagar. Tá? Se não tem dinheiro para pagar, como é que eu vou confiar em ti num acordo? Não tem dinheiro para passar disso, não tem dinheiro para fazer não sei o quê, não tem... Vai ter várias discussões em relação a isso, as chantagens emocionais. E aqui eu vou dar uma estratégia para vocês, que é, agora que a gente tem a audiência online, usem o fone de ouvido. Não abram o áudio para o cliente de vocês, porque, embora seja comum, rotineiro, vai se tornar uma coisa tranquila na vida de vocês, a audiência. E, como eu falei para vocês, é diferente de outras áreas. O espaço de improvisação é muito pequeno na área trabalhista. É muito pequeno. Então, tu já vai com o roteiro para cumprir. E indo com o roteiro para cumprir, tu já se acostuma, aquilo é normal para ti, mas para o teu cliente não é normal. Tu imagina um cliente escutando um servidor falando que vai dividir o valor pela metade e fazer o acordo. Ele vai tomar aquela persona, ele vai tomar aquela pessoa como representante do juízo, como representante do juiz, como representante do judiciário. E a gente ter noção de que isso está equivocado é por conta da nossa tecnia e profissionalismo. Mas o nosso cliente não vai ter essa gestão emocional e pode acabar aceitando valores menores. Então, usar o fone de ouvido é perfeito. Tira o fone de ouvido, fala com ele, conversa, porque aí tu já traduz, mostrando para ele que tu sabe o que está fazendo. Olha, vamos continuar, essa proposta de acordo não lhe satisfaz os pedidos básicos, a gente vai conseguir concluir lá na frente. Ele já tem prova em relação a isso, tudo que ele trouxe, enfim, não tem nada que modifique aquilo. Tem diversas questões aí que vocês vão poder analisar, mas os atos são roteirizados. E se são roteirizados como a questão que o parceiro lá queria, eu sabia que não ia diferenciar. Ela ia conseguir cumprir os atos, fazer as perguntas, porque a demanda estava sólida, porque a gente tinha prova e porque a gente liquidou de forma adequada antecipadamente. Chegando lá, é só fazer a proposta definindo aquelas matérias que são mais sólidas. Aí um ponto importantíssimo para todo mundo que advoga na área trabalhista. De vez ou outra, não é vez ou outra não, de forma comum, tá? É uma regra. Vocês vão ter o tempo jogando contra vocês. E a situação de hipossuficiência do cliente de vocês também jogando contra vocês. Por que isso? Porque se eu sou um cliente emergente, imagina, a pessoa ficou sem salário. Ela até te procurar, ela faz uma força. Né? As pessoas têm tolerâncias diferentes. E os teus clientes também têm tolerâncias diferentes. Alguns desses vão chegar com vocês no momento que ele foi colocado numa situação de irregular muito rápida. Opa, me colocaram numa situação irregular. Eu vou lá e vou logo atrás de um advogado. Tem alguns que eles vão suportar por anos. 2 anos, 1 ano, meses, ficam sem salário. Tá? Isso vai acontecer. Não é todo dia, gente. É olhar para o lado e enxergar. Aí o que acontece em relação a isso? Qual o prejuízo que tu tem quando tu atende uma pessoa que está nessa situação? O prejuízo que tu tem é porque basicamente ela já está numa situação emergente. Ela está com salários atrasados, ela está com valores pagos de forma inadequada. Ou seja, as contas dela começam a bater. Não é à toa que a gente tem ali salários bases por cada prestação de serviço. Né? Salários definidos, salário mínimo. Porque se a gente quebra isso, se a gente não respeita isso, a pessoa vai se colocar numa situação de inadequação e não vai sustentar. Aí quando tu vai para a audiência pode ser daqui a 1 mês, 2 meses, é rápido. Isso é em contrapartida, mas 1 mês, 2 meses, se eu não te der o teu salário, como tu acha que tu fica? Então essa situação emergente acaba por ser utilizada pela parte contrária para propor valores muito inferiores ao que aquela pessoa merecia se ele tivesse sido recebido de forma regular as coisas. A gente não está falando aqui, né, de nada fora disso. Então ela vai tentar se aproveitar dessa situação de emergência do teu cliente fazendo propostas menores. E tu, ciente dessa situação, tem que se preparar e saber trabalhar isso.
né? Alguns clientes não, eles vão ser, olha, pode seguir com o processo aí o tempo que vier. Aí esses é lindo. Esse tu pode ter um conforto enorme para trabalhar estrategicamente. Mas esses outros, o que a gente usa de estratégia? Muitos advogados trabalhistas utilizam essa estratégia e a gente indica para vocês o desmembramento da demanda. Vocês desmembram a demanda para entrar primeiro, de maneira mais séria ainda. Isso acelera até o processo de protocolo da demanda. Tu entra com as matérias que já estão solidificadas. Então, tu faz a demanda ali, naquilo que está sólido, tu já enxergou, tu já viu que... Mas, atenção, o desmembramento, quando tu desmembra uma demanda, as duas ações têm que atingir o ticket mínimo que tu construiu para o teu escritório. Porque tu vai ter os dois trabalhos, são duas demandas diversas. E esse ticket das demandas, vamos dizer, mais controversas, que a gente precisa produzir provas lá na audiência de instrução, esse aqui tem que ser mais alto ainda que o teu ticket normal em relação... Por quê? Porque é uma demanda que vai continuar certamente. Quanto a outra, ela pode estar ali no piso do teu ticket para poder, né, quando tu entra com essa, aí quando a parte contrária quiser diminuir, ela vai ter dificuldade, porque aqueles pedidos estão totalmente sólidos, tá? E se ela diminuir, se ela conseguir se aproveitar dessa emergência, o impacto não vai ser tão grande quanto se tivesse reunida a demanda. Porque se tivesse reunida a demanda, resolveria tudo, tu não teria oportunidade de entrar agora com os pedidos controversos para ir atrás do que aquele teu cliente precisa. Mas falando de resultado rápido, a gente pode deixar os pedidos mais sólidos para a primeira demanda, para a demanda mais rápida. Faz logo aquele faz logo aquele processo de rescisão, para que eu consiga protocolar e tenha ali 1 mês, 2 meses a minha audiência. Entendeu? E já tenha o resultado. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer isso que eu falei para vocês. Se vocês construírem com base nesses requisitos, se vocês levarem a demanda de forma sólida e vão testar vocês. Tá? Não é todo mundo, nossos colegas de trabalho, infelizmente, como eu disse, é uma herança. É uma herança ruim de pessoas que trabalham. Enfim, eu fui instruído por esse advogado. Não tem um mapa para a advocacia, não tinha, pelo menos na trabalhista agora a gente já construiu, mas a grande questão é que não tinha um mapa para a advocacia. O juiz, quando ele passa no concurso, gente, ele tem a escola da magistratura, o procurador já tem um cara fazendo ele ali, vão ajudar eles a cumprir os atos deles. A advocacia não tem como fazer isso. Não tem. Aí, quando tu tem a oportunidade de ser instruído por alguém, tu passa a acreditar que por ela ter um resultado positivo, por ela estar ali na advocacia, aquela é a advocacia como tem que ser. E isso é um problema. Porque aí tu passa a levar heranças e atos inadequados. Não tem por que a audiência ser um estresse. Nunca tive. Não lembro agora de ter um estresse com outros advogados, mas não gostava dessa situação, por exemplo. Por isso, porque acho que eu terminei a parceria com esse rapaz. Porque eu não gostava desses atos. O outro colega do outro lado da mesa não é para ser intimidado. Até porque a gente está discutindo justiça ali. Mas vocês vão encontrar pessoas que vão tentar intimidar vocês. E uma dessas estratégias é questionar os pontos fracos desses 3 requisitos que eu dei para vocês, que vocês ainda não têm. Então, o que eu vou falar? Qual é o ponto mais fraco da maioria dos advogados, principalmente aqueles que não se debruçaram na área trabalhista de forma contínua, né? De forma realmente, quero me profissionalizar mais. Qual é o ponto mais fraco? Cálculo trabalhista. Então, ele vai propor para ti, ele vai sempre chegar e dizer, olha, esse teu cálculo está errado. Mesmo sem ele ter analisado, mesmo sem ele ter a competência de analisar. Ele simplesmente vai falar isso. Para ver a tua reação e o que tu vai fazer. Olha que loucura. Vai acontecer. Mas se tu tá com esses pontos consolidados, tu vai falar, minha ponta onde? Já vieram para mim e falaram isso. Ou seja, a pessoa não sabia o que ela estava falando. Porque isso é uma competência que de poucos que eu conheço que podem fazer isso. Eu conheço meus alunos, conheço algumas outras pessoas que têm essa competência, mas que às vezes, enfim, é uma raridade. Aí a pessoa usou, eu sei que ela usou por arbitramento para testar o meu profissionalismo, para testar ali a minha segurança. E ela vai testar vocês e vocês não vão passar no teste. Porque vocês solidificaram esses pontos, né? E vai manter ali a tua proposta, porque o teu valor está certo, porque o teu pedido tem prova que o sustenta. Então, basicamente, a audiência de acordo pode permitir a vocês, olha só, eu dei o exemplo de 10 clientes. Né? Vamos colocar o exemplo de 5 aí.
Em 3 meses você tem um resultado de 3 pessoas. De 2 acordos. 3 acordos. E esses parâmetros, eu ainda não sei calcular. Então não pega a demanda que tu não tem certeza que ela é financeiramente viável. Começa com aquelas que tu tem certeza que ela é financeiramente viável. Que tu consegue ter um parâmetro. Lá no evento Estágio Trabalhista a gente dá até uma ação de parâmetro lá que a gente pode aprofundar mais. Né? A gente pode ser mais didático, a gente dá uma ação de parâmetro para vocês. Mas essa é a questão. Vocês têm que entender aqui nessa maratona de aquecimento até chegar ao evento, a gente tem que entregar os fundamentos para vocês não fugirem da curva, para vocês não saírem do percurso que vocês têm que fazer. E quando chegar lá no evento, vocês poderem absorver e entender, eu estou absorvendo isso aqui, vou seguir esse patamar, porque eu sei lá atrás que ele entregou isso aqui na maratona. Às vezes tu já consegue colher ali, mas aqui a gente consegue te preparar para tu entender os fundamentos e da onde a gente tirou isso. E não foi do nada, foi de uma experiência, foi de ficar observando, foi de entender que o cara falar alto, falar baixo não faz diferença nenhuma. Já fui confrontado por vários advogados na audiência e eu ficava calado. Eu sei o que eu estou fazendo, eu já fiz a minha pergunta, eu já construí a minha prova, eu já fiz a proposta de acordo com base naquilo que eu construí. Tu gritar ou não gritar, eu não estou nem aí. O resultado lá na frente vai ser o mesmo. E aí a execução. Aí depois muda a voz. Ora, vamos fazer um acordo aqui na fase executória? É assim, é normal. Mas isso é a regra? Não é a regra, pessoal. Não precisa ficar com medo. Não é a regra. A regra é que seja tudo fluido e calmo. O que foge, vocês só têm que ter a segurança de que cumpriram o ato. Vocês vão lá cumprir o ato, pronto. Já fiz a atividade de e-mail, eu já organizei, eu já sei as etapas e para onde elas vão. Vocês vão alcançar o resultado. E vão alcançar de forma rápida, proporcionalmente. E aí tu pode vislumbrar aí, né? Que da metade dos clientes que tu alcançou, a gente tem aqui a média de 670, uma coisa assim, porque o Salomão fica cuidando dessa planilha dos acordos, mas ele já me deu esse feedback. Mas vamos lá, tu não acertou tudo isso, ainda não tem todo esse repertório. Eu fechei cerca de 50% dos valores da ação. Pô, de cada 10 tu tem 5 acordos em 3 meses. Qual é o negócio que vai te devolver um faturamento desse tão rápido? Então, se eu preciso de um resultado rápido, esse é um bom lugar para me posicionar, porque eu sei que eu vou encerrar parte desses processos na audiência de acordo, até por esse contexto de pessoas e interesses que estão presentes ali, que também estão interessadas em encerrar o processo. E aí tu tem que ter essas estratégias no teu arcabouço para não permitir que teu acordo seja minorado e também para não aceitar ficar fazendo acordo aí à torta e à direito, como sem levar em consideração a justiça, né? O que é justo para o teu cliente, mas tem que levar em consideração também as características dele e as pessoas que participam ali do processo, tá bom? Então, essa aula é sensacional, vê-la de novo, vai lá, aprofunda a aula sobre acordo que a gente já disponibilizou no YouTube e se prepara aí, porque se a gente já está no 3º dia, já tem tudo isso, imagina que vai ser esse evento, né? Então, até mais tarde, até a noite, que a gente também vai voltar com um tema muito importante, que é sobre recurso, mas agora vou dar como encerrado, porque eu acho que vocês já compreenderam que se tu quer resultado rápido, ingressar nessa área, ingressar nesse tipo de público, vai te permitir encerrar processos e ter retornos financeiros em 3 meses, quando tu entrar com uma demanda e vai ter o sorteio ali e vai encerrar ali. E vai encerrar a maioria, porque essa é o princípio, esse é a regra. Essas situações de insegurança que vocês conhecem. Gente, eu falei para vocês nas outras aulas aqui já, que eu faço consulta para empresa reclamar sobre liquidação e execução, eu tenho que olhar o processo todo. E aí eu olho o processo do país inteiro e eu vejo demandas que eu sei que vocês estão muito acima. Eu falo, cara, a galera está acima. E de qualquer região que tu falar. Tá? Tu pode falar de São Paulo, pode falar de Brasília, pode falar do Recife. Vocês têm repertório para fazer. De qualquer lugar que tu esteja. Porque você tem um contexto de proteção de direitos básicos, de dignidade humana, que favorece com que vocês tenham esse resultado garantido ali em pelo menos espécie mínima, num patamar mínimo. E o que vocês precisam é organizar para majorar isso, para aumentar a segurança e ter um retorno desses processos. Mas a via de regra, e se a gente está falando de processo de negócio, de renovação de ciclo, a gente tem que trabalhar com a regra. E a exceção, ela vai ser contabilizada? Vai.
Mas aí a gente vai se aproveitar cada vez mais da regra para superar esses momentos de exceção. Entenderam? É isso. Esses são os requisitos. Dá para aprofundar muito mais, não senão vamos bugar. Mas eu acho que vocês já pegaram, né? Senão vocês vão bugar, mas eu acho que vocês já pegaram aí o cerne dessa questão. Já está transferido. Se quer um resultado rápido, pode entrar com as demandas que tu conseguiu avaliar positivamente. Conversa com um colega teu, porque aí tu vai conseguir ter um retorno bem mais rápido como regra e vai continuar com aqueles processos que tem que continuar, porque vai ter parcelas controversas que valem a pena o impulso processual até as fases posteriores. E na próxima live, às 7 da noite, a gente vai falar de uma fase posterior, que é a fase de sentença e recurso. Tá bom? Então, um grande abraço, beijo, boa tarde e bom dia.